Se liga, se você já está acompanhando o canal há algum tempo, eu sei que você já deve estar guardando algum dinheiro, porque está seguindo todas as dicas daqui, né? Então, nesse vídeo, para quem já conquistou alguma liberdade financeira, a gente vai falar sobre a famosa carteira de investimentos. Vem comigo, não perde que o vídeo está incrível. Bom, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafael Guest, mentor e consultor de carreira e de finanças para pessoas que estão buscando algo a mais. Então, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você vai sair um pouquinho melhor. Então, já se inscreve, já curte e aproveita para desfrutar desse conteúdo que é super mistificado. Primeiro ponto que eu quero deixar bem claro para você é uma informação que sempre explode a cabeça dos meus clientes e que a gente vai deixar em algum lugar aqui na tela, que é um estudo que diz que 80 a 90% dos gestores profissionais de fundos de investimento perdem para a média do mercado do índice que eles estão. Não é só uma pesquisa relacionada ao Brasil, é uma pesquisa relacionada ao mundo todo, que de 80 a 90% dos gestores profissionais, ou seja, pessoas que passam o dia todo pensando em carteiras de investimento, performam pior do que o índice indexador daquele mercado. Estou falando para vocês que 80 a 90% da Faria Lima perde para o Ibovespa. Quando a gente escuta isso, a gente passa a entender e a gente passa a refletir por que tem tanto youtuber, por que tem tanta propaganda, por que tem tanta coisa tentando provar pra gente que a gente deveria saber mais sobre 1 zilhão de tipos de investimento. Tudo converge em entender que, na verdade, essa confusão, essa necessidade de trazer complexidade para o tema está muito mais ligada ao fato de que eles ganham mais dinheiro conforme você perde mais dinheiro. E onde isso acontece? Isso acontece dentro da taxa de corretagem, que é uma taxa que as corretoras cobram toda vez que você faz uma movimentação ali dentro. Isso acontece quando você adere a um assessor de alguma das suas corretoras, porque você acha que é de graça, mas tem taxas embutidas em todas as movimentações que eles fazem. Lembra bem disso, quando você não está pagando nada, normalmente o produto é você. Então, tudo isso, toda essa questão, essa bolinha de informações para introduzir o vídeo a você, é para te dizer que carteira de investimentos pode ser algo bastante simples para também ser rentável e garantir a liberdade financeira e garantir seus grandes objetivos financeiros de vida, justamente porque dá para ser simples e continuar interessante pensando em atingir esses objetivos. Mas um dado interessante é que existe uma pesquisa, também vamos deixar aqui em algum lugar ou na descrição do vídeo, que explica que a maior parte das pessoas ao longo da vida vai conseguir uma boa rentabilidade acima da inflação em mais ou menos 4%. Ou seja, aquilo que vai muito além disso passa a parecer um pouco ladainha demais, tá? O que eu quero dizer, né? Você deve estar pensando, poxa vida, Selic está 15% hoje, então eu rendo 15% ao ano, como que ele está falando em 5%? Primeira coisa é que a gente precisa descontar a inflação, que está nas suas casas de 5% hoje, a gente cai para uma taxa real de 10%. Quando a gente olha para essa taxa real de 10%, a gente tem que pensar que o Brasil hoje está no top 3 maiores taxas do mundo e num momento muito específico da história. Quando a gente estica esse prazo, pensa em objetivos de longo prazo, vocês vão perceber que vão ter períodos que isso vai estar muito mais baixo e a correção no final acaba ficando por torno de 4, 5, 6% no máximo. Por que eu estou te trazendo todas essas informações? Porque quando você começa a perceber que existem pessoas prometendo taxas maiores que essa, pode ter certeza que alguma coisa de errada tem. Algum grande risco você vai estar correndo, ou você vai ter essa possibilidade durante curtíssimos períodos de tempo, como esse que a gente está vivendo da Selic estando muito alta, ainda assim, uma inflação alta, mas a gente está numa taxa real de 10%. Estou te trazendo todo esse contexto porque é algo importante para a gente pensar em toda a nossa carteira de investimentos é pensar que se a gente quer se livrar das malícias do mercado, se a gente quer se proteger ao mesmo tempo que a gente busca pelos nossos objetivos, o mais importante é você saber o que você está fazendo. Sabendo o que você está fazendo, você não vai ficar em choque por uma notícia midiática pontual. Você não vai fazer movimentos de carteira desinteressantes por um momento.
E aqui cabe uma frase que eu adorei do meu querido amigo Felipe Lobo, é que carteira de investimentos é igual sabonete, quanto mais você mexe, menos você tem. Eu acho que é genial essa premissa, e eu acho que ela fala muito sobre como o simples faz muito mais diferença, o simples com a constância, né? Ele faz muito mais diferença do que um monte de complexidade e essa exposição absurda a um monte de informação. O segundo ponto que eu preciso trazer para você em termos de carteira de investimentos, e se você está comigo nesse vídeo até agora já deve estar bem curioso para entender de fato o que é uma carteira de investimentos, ela nada mais é do que uma divisão que você faz com o seu dinheiro a partir dos seus objetivos de vida. Pense assim, às vezes para você que está aí me ouvindo do outro lado, você tem um objetivo de curtíssimo prazo que é super importante, às vezes você tem um objetivo de médio prazo, que é comprar uma casa, que é trocar de carro, que é outro objetivo importante para você, mas que não é exatamente para agora. Talvez você tenha um objetivo de uma aposentadoria lá na frente, e aí a sua divisão de carteira poderia ser em curto, médio e longo prazo. Para mim, talvez ela esteja um pouco mais atrelada a uma segurança de aposentadoria para mim e para minha esposa, uma segurança, né, para a formação do meu filho num prazo um pouco menor do que a aposentadoria, e alguns sonhos de curto prazo, né, pensando talvez em adquirir uma casa, em ascender até socialmente. Eu acho que eu empreendo muito buscando disso, não nego, eu adoro dinheiro, eu sou uma pessoa que trabalha buscando dinheiro, porque eu acho que é importante, traz conforto, traz flexibilidade na rotina, e tá tudo bem, tá? A gente fala de grana aqui de um jeito mais tranquilo, mas a gente gosta, tá? Esse é o ponto. Então, quando a gente traz esse contexto, nota que a distribuição de uma carteira de investimento ela é muito íntima. Consequentemente, os ativos que vão compor essa carteira de investimento também tem que ser muito íntimo e também tem que ser muito bem fundamentado. O que eu quero dizer com fundamentado? Se eu falar para você agora, ó, você aí do outro lado, pessoa querida que talvez eu ame muito, ou pessoa querida que eu ainda nem conheço, eu quero te vender uma casa por 100 mil reais. Qual que é a primeira pergunta que você iria me fazer, dado que eu acabei de falar que eu vou te vender uma casa por esse preço? Eu acredito que provavelmente você vai perguntar, tá, mas que casa? Onde que ela tá? Qual que é a cidade? Qual que é o bairro? Ela foi feita de que maneira? Quem que construiu? Que ano que ela foi levantada? Né? Quantos cômodos tem? Em que local que ela tá? É um bairro perigoso, não é? Todas essas informações, no final, elas servem para fundamentar sua compra. Ou seja, para dizer se é um bom investimento comprar essa casa ou se não. Nota que quando a gente vai para um bem tangível e bem claro, como uma casa, fica um pouco mais fácil da gente organizar essas ideias do que quando a gente pensa em ativos financeiros. Justamente porque a maior parte das pessoas não tem um embasamento, um fundamento forte sobre os investimentos que elas estão fazendo. Então, é cheio de aparecer pessoas na consultoria que tem um monte de ativo que ela não consegue me explicar. Essa característica de geração de caixa, de todo mês pagar um pouquinho, de funcionar de maneira parecida com ter um imóvel e alugar o imóvel, muita gente acabou indo nessa onda de vou comprar esses fundos com o objetivo de conseguir essa renda mensal e tá tudo bem, né? Vou comprar aqui o que o youtuber tá falando de melhor, vou comprar o que esse outro youtuber achou que era interessante no momento, e aí tem uma carteira inteira que a pessoa não consegue fundamentar. Que aí quando eu começo a perguntar qual que é a ociosidade, quem que é o gestor do fundo, onde estão esses ativos, é um fundo de papel ou um fundo de tijolo, é um fundo de shopping, a pessoa nem entende às vezes o que eu estou falando, e aí o ponto está provado, a pessoa está 100% exposta a decisões que ela não pode controlar e nem mesmo avaliar. Então, quando a gente está falando de carteira de investimentos, quando a gente está pensando em como que a gente vai gerir o nosso patrimônio para uma coisa que é extremamente importante para a gente, como reserva de emergência, aposentadoria, formação dos nossos filhos, sonhos que a gente quer realizar, nota que a gente está deixando isso à mercê de um mercado que está muito mais interessado em ver você perdendo para eles ganharem do que, de fato, fazer você alcançar seus próprios sonhos. E aqui, quando a gente vai para o sentido bastante simples da coisa, compondo uma carteira, seja com renda fixa, mas não pense em renda fixa como um ativo que não tem complexidade, tá? Você precisa aprender a avaliar um CDB bem avaliado, você precisa aprender a entender quais os tipos de tesouro direto são interessantes para determinados objetivos da sua vida. A escolha dos ativos que vão compor essa carteira de investimentos no final, ela é muito importante, ela é o passo 2 para a gente conseguir embasar as decisões que vão levar a gente a de fato a alcançar esse sonho.
Nota que nesse vídeo a gente explorou muito mais o beabá todo por trás do que fundamenta a escolha da compra e, como você já pode perceber, eu não vou trazer uma carteira pronta para você do outro lado, porque você é um ser individual que com certeza tem demandas únicas e que merece olhar para isso com todo o carinho do mundo. Então já comenta aqui embaixo se você achou válido esse conteúdo, se ele te ajudou a entender um pouco mais como encaixar essas caixinhas na sua cabeça e principalmente como pensar e não ser enganado nessa necessidade de estar investindo em um monte de coisa que na verdade você nem conhece, com uma promessa que você não pode validar se vai acontecer ou não, investindo em coisas que você não conhece. Eu acho esse tema extremamente necessário. Eu gostaria muito que você compartilhasse com aquele amigo entusiasta de investimentos para que ele tenha contato com esses dados, né? Principalmente de que gestores profissionais não performam tão bem, porque eu acho que isso daqui fala muito sobre o nosso ego, de tipo, caramba, sou eu aqui que consumo um vídeo do Primo Rico, um vídeo do Investidor Sardinha por semana, a minha carteira de investimentos vai ser a mais próxima possível do Warren Buffett. Sinto muito te dizer, você não é tão genial assim quanto você pensa. Talvez você seria muito mais genial se você entendesse que o simples, dedicar muito mais constância e simplicidade vai te levar num lugar muito mais longe do que ficar seguindo o conselho de um monte de gente que não te conhece e que muitas vezes está mais preocupado em te vender curso. Fico por aqui, um beijo, até o próximo devaneio.